Muito boa noite, minha Paraíba, frente a frente, ao vivo, começando aqui pela sua TV Arapuã. Nossa convidada de hoje é economista, socióloga, autora de vários livros e doutora em economia pública pela Universidade de Paris, a pernambucana Tânia Bacelar. Ela foi uma das atrações, posso dizer assim, do encontro dos governadores dos 9 estados nordestinos, realizado na sexta-feira aqui em João Pessoa, sendo aí uma das pensadoras e defensoras do desenvolvimento regional mais conceituadas do Brasil. Vamos saber que diagnóstico ela tem feito do Nordeste. Afinal de contas, falando de futuro, nós somos a imagem do atraso ou da prosperidade? E quais as soluções possíveis para escolhermos aí um melhor caminho nesta encruzilhada? Frente a frente, está no ar. Muito boa noite, doutora Tânia Bacelar. Muito obrigado pela sua presença e participação aqui no Frente a Frente, falando aí direto de Recife, capital pernambucana, e falando agora para todos os paraibanos e paraibanas. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos que nos acompanham. Para mim é um prazer poder conversar com você e com seus ouvintes, sobretudo sobre o Nordeste. Muito bom. Bom, e foi sobre o Nordeste que a senhora participou aqui do primeiro encontro desse consórcio do Nordeste em 2023, conduzido e coordenado aí pelo governador João Azevedo, aqui da Paraíba, ele que é presidente aí da entidade. Na sexta-feira, a senhora esteve lá, compartilhou, enfim, algumas informações com os governadores, e eu queria começar perguntando, em linhas gerais, naturalmente, o que a senhora disse para os governadores quando aquela sala se fechou ali e a senhora esteve com os governadores, com os secretários de Estado? Qual foi a mensagem que a senhora quis passar, basicamente, ali para os governadores do Nordeste? Bom, o que eu falei é um trabalho que o Consórcio Nordeste está patrocinando de reflexão sobre o futuro da região. Eu acho que o Consórcio Nordeste é uma iniciativa institucional muito inovadora, e nós tínhamos muitos consórcios municipais, né? Mas agora que o Brasil está conhecendo os consórcios estaduais. E o Consórcio Nordeste, ele tem atuado bem, se consolidou, na minha visão, e acho que uma das vantagens do consórcio foi justamente de retomar a visão regional. Essa visão, o Nordeste de fato é uma região, nós nos sentimos nordestinos, né? Sudestino é uma coisa meio artificial, né? Mas nordestino não é. Então é uma região realmente com uma base de identidades muito interessante, mas a guerra fiscal estava nos separando. Dois movimentos assim paralelos, né? O esvaziamento da Sudene e, portanto, das políticas regionais, e, de outro lado, a guerra fiscal substituindo isso. Então, havia uma disputa entre os estados. Então, na minha visão, a primeira contribuição do consórcio é essa, de retomar a visão regional, que não é uma coisa falsa, como eu disse, e se reapresentar o Brasil, né? O consórcio já teve conquistas muito interessantes, mas eu digo a eles que o primeiro projeto que eles escolheram, primeiro, a pergunta básica que eles fizeram é: o que é que nos une? A guerra fiscal nos separava. O consórcio fez essa pergunta: o que é que nos une? O que é comum ao Nordeste? E o que é que a gente deve patrocinar em conjunto? E a primeira escolha que eles fizeram foi muito interessante, que foi um projeto cearense, que era o Cinturão Digital do Ceará, que eles transformaram num projeto regional. Isso interessa ao Nordeste, porque nós estamos na era digital e o Nordeste precisa ter uma boa infraestrutura digital disseminada no território,
para dar acessibilidade a todos os nordestinos. Sim. Porque quem não tiver acesso a isso nos próximos anos, não tem educação, porque a educação à distância é uma realidade, não vai ter saúde, porque saúde à distância vai ser cada vez mais uma realidade. Então, eu acho que eles fizeram uma boa escolha e a ideia do trabalho é justamente essa, diante de uma nova safra de governadores, diante de um momento novo do governo federal, eles escolherem quais são as iniciativas que, em conjunto, eles devem patrocinar. A senhora chegou a mencionar que essa visão e a imagem do Nordeste do atraso ruiu, né? Assim, em que base, que a senhora se baseia para poder fazer uma afirmação como essa? E quais são as perspectivas aí para a região? O que eu disse a eles é que esse trabalho tem uma leitura de diagnóstico e tem um conjunto de propostas que são esses projetos comuns aos diversos estados. E que no diagnóstico, a minha tese é de que o Nordeste precisa ser revisitado, porque a imagem que o Brasil tem do Nordeste é uma imagem muito deformada, principalmente nos centros de decisão econômica, e aí eu falo de São Paulo e Rio de Janeiro, e no centro de decisão política, que é Brasília. Se a gente tem uma visão deformada nesses lugares, a gente não vai ter um resultado positivo. Então, o primeiro desafio do consórcio é rediscutir o nosso diagnóstico, como nos veem. E como é que a gente é visto? A gente é visto como a região mais pobre, o locus da pobreza e o antro do Bolsa Família. Tá. Essa é uma visão empresarial de lá fora, social lá fora e também dos gestores públicos fora do Nordeste? Exato, é uma visão muito, muito difundida, né? Eu diria que ela é até muito mais forte na região sul do que na região sudeste, né? Eu vi depois dessa eleição, isso apareceu com muita clareza e até sob a forma de preconceito, né? Ainda, muito forte. Então, veja, a ideia central do trabalho é dizer, isso é uma parte da verdade. É verdade que o Nordeste tem uma herança que carrega uma situação social muito grave, porque todos os indicadores sociais que a gente bota no mapa, o Nordeste e o Norte aparecem com desvantagem. Mas que isso não é toda a realidade do Nordeste, isso é parte da realidade do Nordeste. Se eu ficar só com essa leitura, nós só vamos aparecer nas políticas sociais, nas políticas assistenciais. Isso não resolve o nosso problema, nem usa o nosso potencial. Então, a ideia é revelar para o resto do país o lado potencial do Nordeste. Então, onde é que a gente mudou? E a tese central do trabalho é dizer que o Nordeste mudou muito no século XXI e que nós temos potenciais que são muito importantes para um projeto futuro do Brasil. Portanto, a gente tem que ser visto na hora das sugestões de como tirar o Brasil dessa crise. E que potenciais são esses, doutora Tânia? Que potenciais seriam esses? O mais evidente que apareceu na fala de todos os governadores é a energia limpa e renovável, que não é uma questão brasileira, é uma questão mundial. Então, esse padrão de energia baseada nas energias fósseis, ele está no fim, e um novo padrão está se impondo mundialmente. A eólica, e o Brasil, solar, mundialmente, é visto como parte da solução para o mundo, até porque já tem uma matriz energética menos dependente das energias fósseis e tem um grande potencial para as energias tipo eólica e solar. Mas quando a gente lê o mapa da eólica, quando a gente lê o mapa da solar, é aqui. O endereço privilegiado é o Nordeste. Hoje, quem mais produz energia eólica no Brasil já é o Nordeste. E nós vamos exportar o hidrogênio verde para o mundo. Então, onde é que as grandes empresas que querem fazer hidrogênio verde estão vindo?
estão vindo para o Ceará, estão vindo para Pernambuco, estão vindo para o Rio Grande do Norte. Então, esse é um exemplo em que todos os governadores falaram de que nós fazemos parte da solução mundial da transição energética. E é preciso que o Brasil veja isso, né? Brasil do ponto de vista empresarial e o Brasil do ponto de vista do setor público. Isso. E dos empresários, eles veem, e do setor público é muito importante que eles vejam, né? Porque se tiver apoio do setor público, o apoio tem que vir para cá. Um exemplo é uma discussão sobre a reindustrialização do Brasil. O grande problema do Brasil hoje é retomar a industrialização em novas bases, porque a indústria mundial já mudou. E nós temos esse potencial das energias renováveis, e aí as fábricas futuras de equipamento para essas energias não podem estar fora do Nordeste, gente. Nós temos que estar na pauta da indústria de equipamentos produtores de energias renováveis e não somente na pauta da geração e distribuição das energias. Então, se a senhora fosse apontar aqui para quem está nos acompanhando um modelo de negócios que é um dos mais promissores na região Nordeste, seria o modelo de fontes de energia limpa, fonte de energia renovável. Exatamente. Todos os governadores falaram nela, não é? Porque ela é uma realidade na maioria dos estados da região. Agora, professora, a senhora participou da equipe de transição, foi chamada, foi convidada para contribuir com a equipe de transição do governo Lula, na área, sobretudo, e principalmente na área de desenvolvimento regional. O que a senhora encontrou, né, quando fez esse levantamento do ponto de vista do governo federal para com o Nordeste? Como é que estava isso? O que a senhora encontrou de diagnóstico? E eu estou fazendo essa pergunta para chegar na pergunta objetiva e mais simples, que é uma discussão que se faz no meio da rua, de forma até, digamos assim, empírica, para dizer o seguinte: olha, o governo Lula fez mais pelo Nordeste, o governo Bolsonaro fez mais, fez menos. O que a senhora extraiu dessa vivência nessa transição do desenvolvimento regional? De fato, o governo Bolsonaro esqueceu o Nordeste ou não esqueceu? Veja, o Nordeste teve um desempenho muito positivo nos governos Lula, nos dois governos Lula. De fato, ele olhou para a região. E não só com as políticas sociais, também com as políticas sociais, mas ele patrocinou investimentos muito interessantes. Talvez o mais interessante foi a expansão das universidades públicas e a interiorização das universidades públicas. Esse é um ativo novo que nós temos no Nordeste, que precisa estar na nossa agenda de futuro. Isso não é um peixe, isso é a vara de pescar. Isso é a vara de pescar, tá certo? Então, isso mudou as nossas cidades médias. A Paraíba já tinha um germe disso, porque a Paraíba teve Linaldo, que tinha essa visão. Então, quando eu olhava o Nordeste, a Paraíba era a pioneira desse movimento. Mas o governo Lula deu uma ênfase muito grande a isso, e esse é um tipo de investimento que dá frutos muito importantes. Demora a dar, porque não é um investimento que tem retorno de curto prazo, mas que tem um retorno de médio e longo prazo fundamental. Então, isso é uma herança que a gente traz desses governos que, infelizmente, foi interrompida no governo Bolsonaro. Ele não deu essa ênfase. Ao contrário, as universidades públicas receberam corte de recurso o tempo todo, a assistência estudantil foi muito cortada, e como a população pobre do Nordeste teve acesso à universidade pública, em muitos casos você tinha que ter política assistencial para os estudantes, para eles permanecerem na universidade, porque o desafio não é só entrar, é entrar, permanecer e fazer um bom curso. Então, infelizmente, não foi isso que aconteceu no governo Bolsonaro. Mas no grupo que eu participei, que foi lá do Ministério da Integração, a principal conclusão foi assim: nós herdamos um ministério esvaziado durante o governo Bolsonaro. Ele juntou o Ministério da Desenvolvimento Regional com a cidade
e não teve políticas muito fortes, nem num nem no outro. E, na verdade, ele se transformou no Ministério das Emendas Parlamentares. O que foi feito com a Codevasf é impressionante. Se você lê o relatório da comissão, os números sobre o orçamento tradicional dedicado às políticas regionais e o orçamento dedicado às emendas é completamente desproporcional. Então, você transformou o Ministério no lugar de troca de emenda parlamentar, com pequenas ações, não sei quantos pedaços de estrada, que o Ministério não tem equipe com dimensão para acompanhar não sei quantas mil obras. E então, isso tira a capacidade de... mesmo, é dinheiro pelo ralo. E isso tira a capacidade de desenvolver projetos de médio e longo prazo e mais transformadores, porque fica ali, vou usar a expressão, fica ali no varejo de algumas pequenas ações. Os projetos transformadores não avançaram. Um dos pedidos que os governadores estão fazendo agora é concluir o PISF. Que é do São Francisco. O Bolsonaro fez uns pedacinhos, mas a gente tem que concluir isso, gente. É o plano de integração do São Francisco. Isso é um projeto estratégico para o Nordeste Oriental. Vai ser capaz de mudar o Nordeste Oriental. Agora, doutora Tânia, fazendo um link com essa análise que a senhora fez do governo federal passado, da gestão passada, e agora para o futuro, projetando, eu lhe pergunto, faço duas perguntas. Primeiro, a presença de ministros em grande quantidade ou em quantidade significativa, que foram governadores do Nordeste, né, que são nordestinos, dá ao governo Lula uma capacidade maior e melhor de fazer esse olhar. Essa é a primeira. E em contraponto, a senhora me corrija se estiver errado, mas tem a informação que a senhora, na palestra com os governadores, a senhora meio que criticou a equipe sulista do ministro Fernando Haddad. Por favor, fale-nos sobre isso aí. Se lhe preocupa que a equipe econômica do ministro Haddad, ela não tem ali um olhar, uma inspiração nordestina. Veja, o Nordeste tem uma bancada de ministros muito importantes em ministérios estratégicos. Os dois que estão mais em evidência hoje, essa semana, são nordestinos, o ministro da Defesa e o ministro da Justiça, não é? Então, eu acho que é uma coisa importante. Para essa revisita ao Nordeste, você ter uma bancada de ministros nordestinos em ministérios estratégicos é muito importante. Parte deles foram governadores do Nordeste, de estados do Nordeste. Portanto, conhecem com profundidade a realidade regional e são capazes de testemunhar essa tese que eu estou defendendo, tá certo? Eles, na prática, podem dar o testemunho deles sobre o que eu estou falando, tá certo? Agora, o que eu comentei lá é que a área econômica, a área onde vai se concentrar a política econômica, aí nós não temos nordestinos em condição de representação substantiva. Está muita cara da Avenida, da Avenida Paulista. A Fazenda é paulista, o ministro do Desenvolvimento é paulista e o presidente do BNDES é paulista. Então, no coração da política econômica, é preciso levar esse debate sobre o Nordeste, não é? Então, eu acho que esse é um desafio para os novos governadores da região, colocar na sua agenda a agenda econômica do país. Então, na industrialização, por exemplo, na retomada da industrialização, o exemplo que eu dei para ele foi o da indústria automotiva, porque a indústria automotiva foi o carro-chefe da industrialização brasileira do século XX, ou não? Sim. E onde é que ela está? Ela está concentrada em São Paulo e no Rio de Janeiro. Só que essa indústria, ela claudicou. As empresas estão saindo do Brasil, tá certo? O maior índice de desemprego na automotiva é justamente Rio de Janeiro e São Paulo. Então, tem uma crise e tem a demanda por um outro modelo de automotiva. Então, o mundo hoje discute não esta automotiva que a gente tinha, mas a automotiva nova, que certamente será do carro elétrico.
A transição é para o carro elétrico. Onde é que está a semente do carro elétrico no Brasil? Entre Recife e João Pessoa. Está para cá. Entre Recife e João Pessoa está a semente do carro elétrico no Brasil. Portanto, o Nordeste não pode estar fora da pauta de retomada da industrialização brasileira. A fábrica lá da Fiat, então, é uma visão de modernidade. A fábrica da Fiat, o projeto da Fiat para a Stellantis é o germe da indústria do século XXI. E eles encontraram em Pernambuco um ambiente que eles acham muito favorável, porque tem a Moura aqui, que também está fazendo uma transição. A Moura exporta bateria para o mundo, mas essa bateria que eles faziam também é do século passado, mas eles estão indo para os acumuladores, que é do século XXI. E aí, temos aqui também um polo de informática muito interessante, que é o Porto Digital. E o carro do futuro tem duas sementes. A semente que vem da era da informática, da era digital, e os acumuladores. Certo? Então, não é à toa que eu estou dizendo, vamos plantar essa semente aqui no lugar onde a gente se instalou, certo? Que bacana. Isso é bom porque nos coloca aí num cenário de modernidade. Agora, só para fazer um recorte dentro dessa leitura, porque a gente acompanhou muito a discussão, inclusive, do então governador Eduardo Campos, né? Nessa luta para a instalação da fábrica da Fiat aqui em Pernambuco. E houve ela ficou ali, ela está na mesma distância de Recife do que está... O impacto que ela deu em João Pessoa, inclusive, incrível, é isso. É incrível. Ela transbordou para a Paraíba, ela não é um evento pernambucano. Pronto, eu ia lhe perguntar exatamente sobre isso. Quando os governadores unidos, e a senhora dizia, olha, a guerra fiscal separava os estados nordestinos. Hoje, com esse debate aí, a gente consegue fazer a unidade de algumas ações. Mas existe aí, claro que cada estado tem ali a sua, enfim, o seu pequeno tesouro para poder também fazer esse trabalho. Fazendo um olhar de distinção entre os estados nordestinos, a gente está falando como região, queria ver se agora a gente conseguia especificar. Como é que a senhora olha a Paraíba nesse cenário do Nordeste? O que é a Paraíba para a senhora nesse cenário aí, enfim, de décadas e décadas, onde a Bahia, o Ceará, o próprio Pernambuco lideravam aí, protagonizavam aí a liderança econômica no Nordeste? E vão continuar na frente, né? Porque a diferença é muito grande entre Bahia, Ceará e Pernambuco dos outros estados do Nordeste. O Maranhão se aproximou mais, porque o Maranhão engatou ali no Matopiba, e aí ele teve um crescimento grande e também a presença de investimentos industriais, do porto. O Maranhão realmente deu uma mudada bastante interessante. Geralmente, hoje, nas estatísticas, ele é o 4º lugar na economia da região, né? Os demais estados têm uma posição de menor peso relativo, mas tem muito potencial. Eu acho que o importante não é ter o peso relativo muito importante, é ter uma dinâmica econômica que garanta uma boa qualidade de vida para a sua população. Isso a Paraíba tem. A Paraíba é um estado que é mais desconcentrado do que a média regional. A própria presença das universidades no interior é bem mais antiga do que nos outros estados, mesmo em Pernambuco, mesmo na Bahia, que tinham as maiores estruturas universitárias. Então, a Paraíba tem que ter um plano estratégico. A Paraíba tem um plano de médio prazo, né? Eu acho que o estímulo agora é para todos os estados fazerem esse olhar de longo prazo nesse novo momento que o Brasil vai viver. Porque o modelo que carregou o Brasil no século XX não é mais o mesmo do século XXI. Então, a gente tem que tirar a economia brasileira do fundo do poço, mas tem que olhar para o futuro, tem que fazer um outro projeto de desenvolvimento para o futuro. Então, e aí cada estado tem que aparecer na sua potencialidade, né? A governadora do Rio Grande do Norte destacou o potencial que é do Nordeste todo, que é o turismo. Mas o turismo no Rio Grande do Norte tem uma força relativa muito grande, tá certo? O turismo na Paraíba também tem uma força relativa grande, tá certo? Já tem estruturas empresariais, já tem estruturas de oferta, de acolhimento dos turistas, tem uma base cultural muito própria, tá certo?
Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, quer dizer, como é que cada um pode contribuir nesse novo debate. No debate sobre a industrialização, eu tenho colocado muito o complexo econômico da saúde. A atual ministra da Saúde era a presidente da Fiocruz. E a Fiocruz fez um estudo muito interessante, mostrando como saúde pode ser complexo de indústria e serviço, que a gente só via saúde como serviço. Era preciso ver serviço, que é o SUS, toda a rede privada que a gente tem de serviço privado, mas a gente tem que olhar também para a produção industrial. Até porque o Brasil se viu de calça curta quando veio a pandemia, né? E teve que importar máscara. Então, não faz sentido um país como o nosso importar máscara. Então, aí eles lançaram esse estudo sobre o potencial do complexo econômico da saúde. O coordenador do estudo é uma economista que tem uma formação de desenvolvimento regional e ele foi para o Ministério da Saúde agora. Então, acho que tem tudo para a gente voltar a discutir esse potencial. Para discutir esse potencial, os governadores têm que colocar o Nordeste. Tem que colocar o Nordeste. Vou dar só o exemplo de Pernambuco. Pernambuco está atraindo várias indústrias farmacêuticas de grande porte. Então, a gente não pode estar fora dessa discussão. O Centro-Oeste tem uma boa indústria farmacêutica? Tem, mas o Nordeste também tem, pode ter outras. Portanto, a gente tem que estar na agenda econômica. Na agenda econômica, a gente tem que estar na discussão do complexo econômico e de serviço da saúde. Doutora Tânia, do ponto de vista de gestão pública, qual é o dever de casa que os governadores do Nordeste têm que fazer, devem fazer, do ponto de vista de gestão pública, para poder ter aí plataformas e terrenos estáveis e atraentes para esse avanço da região? Estou lhe perguntando isso do ponto de vista geral, qual é o dever de casa na gestão pública, e quero lhe perguntar que avaliação a senhora tem da gestão da Paraíba, especificamente, na condução aí do governador João Azevedo, que está presidindo aí o consórcio Nordeste. Veja, eu acho que o dever de casa o Nordeste já fez, que é o equilíbrio fiscal. O Brasil está discutindo o equilíbrio fiscal, tá certo? Você vê que essa discussão não chega aqui mais. Já chegou. Eu fui secretária da Fazenda de Pernambuco e tenho conhecimento de causa da dificuldade de vários estados do Nordeste por conta do desequilíbrio fiscal. Talvez o exemplo mais simbólico seja o de Alagoas. Certo? Alagoas hoje é um estado equilibrado, financeiramente equilibrado. Então, veja, se você olhar as contas públicas do Nordeste, nós estamos bem. Quem está muito endividado é São Paulo, quem está muito endividado é Minas, quem está muito endividado é o Rio Grande do Sul, quem precisa rolar dívida são eles, não somos nós. Tá certo? Nordeste então, esse dever de casa está feito. Tivemos bons secretários de finanças, governadores que deram ênfase a isso, e nós estamos bem na fita, estamos recuperando os CAPAGs, vários estados, Pernambuco acaba de recuperar o CAPAG dele. A Paraíba tem uma saúde financeira bastante razoável, tá certo? Então, esse já foi o dever de casa. Para mim, qual é o próximo dever de casa? É planejamento estratégico, é retomar as estruturas de planejamento. Nem todos os estados fizeram isso, o Ceará fez. O Ceará está fazendo há vários anos a reestruturação do sistema de planejamento deles, tem planejamento estratégico. Então, eu acho que o Ceará é um bom exemplo para a região. Agora, quando eu olho os outros estados, é preciso investir mais nisso. Se eu fosse dar uma sugestão aos governadores, seria essa. Refaça a sua prioridade no planejamento. A governadora do Rio Grande do Norte me falou que quando ela recebeu o estado, era um estado falido. E ela passou os 4 anos de governo para recolocar as finanças em pé. Então, mesmo o Rio Grande do Norte também estava numa posição muito difícil, hoje tem uma situação de equilíbrio fiscal. Então, ela disse, agora eu quero
pensar no futuro, eu quero planejar o futuro, e ela está certa, né? Então, ela está querendo discutir quais são os projetos importantes para o futuro e patrocinar isso politicamente com muita força. Daí a oportunidade para o consórcio. Esse trabalho que a gente se propôs fazer é justamente isso. Vamos pensar junto como é que a gente recupera a noção de planejamento, escolhendo iniciativas estratégicas que sejam para a maioria dos estados, não precisa ser para todos. Pode ter um conjunto de iniciativas que sirva para uns, um conjunto de iniciativas que sirva para outros, mas o importante é que tenha essa leitura regional, né? Talvez muito importante seja a política de ciência e tecnologia. Porque, veja, esse germe que a gente plantou no setor de saúde e educação, ele pode transbordar para a economia, ajudado pela inovação. Tá certo? Aí a Paraíba é um bom exemplo. A Paraíba, aí também, de novo, a gente deve a Linaldo, a gente tem uma estrutura de ciência e tecnologia bastante bem organizada, né? Então, juntar educação com inovação, eu escolheria isso como um projeto estratégico. De caminho. E que atende a todos os estados, porque as nossas cidades médias se beneficiaram muito desse investimento, né? Foi muito interessante que, geralmente, os economistas tratam investimento em educação e saúde como terciário, como está lá na caixinha dos serviços, tá certo? E a gente viu nesse investimento nas universidades que você botou dinheiro em educação superior, e isso transbordou nas cidades médias para desenvolvimento econômico. Isso mexeu com a base econômica. Pense Cajazeiras, pense o Carlos Laceiro, pense Souza, pense... no meu estado, você pode ver... no interior também, Petrolina, pode ver várias outras, Caruaru, tá certo? Então, aquilo virou economia, porque você trouxe professor de fora, você trouxe as empresas imobiliárias fazendo prédio para abrigar estudante e professor que vinha de fora. Outro dia eu vi uma fotografia de Cajazeiras e esqueci. Foi? Uma fotografia de Cajazeiras e... Não conheci. De transformada que estava em função... De mudança. Do sistema educacional implantado lá, sobretudo do ensino superior. Isso. Então, veja, você investiu em educação e isso virou economia. Economia no sentido de um conjunto de atividades mais amplas. Perfeito. Doutora Tânia, falando sobre equilíbrio fiscal, você falou que esse debate, olha, esse debate não está no Nordeste, esse debate está lá em Brasília, esse debate está para as contas do governo federal. É o problema deles. Aí eu lhe pergunto para a gente entender que esse também é um debate, que é um debate feito empiricamente também, porque é feito na rua. Esse dilema entre responsabilidade fiscal e responsabilidade social. Ora, quem pensa que o Estado que vai gastar com o pobre está comprometendo suas contas públicas, e quem pensa completamente o contrário, dizendo que essa responsabilidade consegue ser aí compactuada com responsabilidade fiscal. Queria lhe ouvir muito sobre isso, para a gente ter uma luz aí um tanto quanto mais acadêmica, científica, objetiva sobre esse tema, porque tem muito disse-me-disse nesse tema. Mas a gente vai rapidinho para o intervalo comercial. Quem quiser ouvir essa resposta e outras da professora Tânia Bacelar, segura um minutinho aí que a gente volta aqui no Frente a Frente.